Função do pedido de desculpas pelo ministro Nuno Crato e admissão de um diretor-geral. Tema do programa de hoje? Este programa de hoje, digamos, cujo conteúdo foi sugerido pelo professor Valaraço Tavares, traz-nos, digamos, a revelação daquilo que nas últimas décadas correu positivamente no sistema do ensino e aspectos que ainda hoje são negativos no sistema de ensino. Do ponto de vista quantitativo, o ensino pode-se dizer que teve uma grande progressão depois de 25 de Abril e, sobretudo, depois de 1980, 85. Digamos, a taxa de escolarização cresceu enormemente, era baixíssima antes de 25 de Abril e está agora praticamente toda a gente... Aliás, temos um gráfico que documenta isso mesmo. Temos três gráficos... Aliás, sobre, sobre Há aspectos que já não funcionam tão bem, que têm sido aqui aflorados uma vez por outra, mas hoje... Boa noite. Então, quais são as novidades que nos traz? Boa noite a todos. Um cumprimento muito especial aqui à Justito e ao Medina Carreira e a todos os que nos ouvem. Eu penso que o tema da educação interessa a todos. Interessa a todos. Aos Sempre, pais, cada vez mais. aos jovens, às famílias, aos professores. Eu penso que hoje, nesta emissão, vamos conseguir mostrar algumas evoluções que o nosso país teve, diferentes de outros países europeus, e que explicam muitos dos problemas que estamos a ter hoje. E depois compreender essas dificuldades, as dificuldades da contratação dos professores, as dificuldades que muitos jovens têm. Eu falo muito com jovens e há muitos jovens que me dizem, olha, eu segui os conselhos, eu investi na educação, eu estudei e agora não tenho emprego. Portanto, esta desilusão, esta desmotivação é um problema gravíssimo. Sim. Portanto, esperamos conseguir abordar essas dificuldades, tentar explicá-las, mas fundamentalmente dar sugestões e recomendações para que o país funcione melhor. Sim. Os nossos governantes, os nossos pais, os nossos professores... Antes de mais, deixe-me pedir a sua opinião sobre o pedido de desculpa.
Apresentado pelo Parlamento. Um engenheiro e sou uma pessoa pragmática. Eu penso que os portugueses, com certeza que têm muita estima por todas essas atitudes, mas estão fundamentalmente interessados em que se lhes dê a esperança que no próximo ano as coisas vão ser diferentes. No próximo ano há realmente uma mudança diferente. É isso que vamos discutir hoje aqui. É possível funcionar de uma forma diferente. E isso eu penso que é muito importante, porque, no fundo, se pedimos desculpa, mas se há toda uma máquina, toda uma cultura, toda uma tradição instalada que se vai repetir, os portugueses ficam desiludidos. Pois. E É é que isso. sempre ouvimos falar, desculpe interromper, Nada. sempre ouvimos falar ao longo dos anos do monstro, do aparelho que Exato. existia na 5 de outubro. Tem toda a razão. E pelos vistos, Continua lá. o monstro continua lá, Continua. não é? Podemos ver outra vez aquele gráfico. Vamos que ver estava... o primeiro, O sobre primeiro a é taxa muito de escolarização. interessante. É talvez o mais importante desta emissão, ainda não está no ar, mas podemos explicar. Vai já É aparecer. a taxa efetiva de escolarização. O que é que isso significa? Significa qual é a fração dos alunos, a percentagem dos alunos que estão à idade de frequentar o ensino secundário e que efetivamente estão lá. Portanto, não estou a considerar os repetentes, porque senão, quanto mais repetentes, claro. melhor a taxa. E, portanto, este é o indicador que se utiliza. E o que se verifica é que nos anos 60 era muito reduzida. As pessoas têm ideia que o acesso melhorou, etc. Mas, de um modo geral, não têm ideia que este crescimento, que este aumento foi tão exponencial, tão Agora é indicar vertiginoso. ali qual é o ponto. Estávamos É o ponto a voltar a desapareceu o ver. gráfico. Exatamente. Está ali. Portanto, está a ver, começamos nos anos 60 com 2, 3%, percentagens muito baixas. E muito especialmente a partir de 72, isto de facto não começou com o 25 de Abril, começou com a famosa Sim, com as reforma leis Veiga do Simão. Veiga-Simão. E Sim. permitam-me aqui uma palavra muito apreço pelo professor Veiga Simão, penso que foi o político de educação que teve uma visão mais longo prazo para o nosso país. Foi a pessoa com quem eu comecei a trabalhar quando era aluno do técnico. E permitam-me aqui uma inconfidência. Depois do debate que tivemos aqui sobre os consumos públicos do Estado, ele viu, entusiasmou-se, telefonou-me, contactou-me, coitado. pediu-me para ir à casa dele, Sim. muito debilitado fisicamente, com a inteligência, o brilho que sempre Sim, tinha, sim. e sugerir um conjunto de iniciativas que eu lhe fui dizendo que sim, compreendendo, Foi muito perto da morte dele. 2 semanas antes de morrer. Pois. Então, eu gostava de deixar aqui esse testemunho, porque foi alguém que influenciou muito este país, criou as novas universidades, etc. Pronto. Portanto, a partir de 72 cria-se esta dinâmica. Ora, bom, essa dinâmica é notável. Quer dizer, o nosso país, em situações de crise, consegue improvisar. Quer dizer, todos os anos entravam avalanches de alunos pelo sistema educativo e nós inventávamos professores, inventávamos escolas, inventávamos currículos. E o português nisso é fantástico. E em termos internacionais foi dos casos em que um país conseguiu recuperar mais rapidamente. Agora, esse gráfico também Mas, do professor Valadares Tavares, temos que fazer justiça aqui ao governo de António Guterres a partir de 1995. Com certeza que sim. Não é? Com certeza Porque que sim. sinto que alinha Com certeza que realmente sim. Com certeza que sim. este aumento. Com certeza que sim. Aliás, Verticaliza. É verdade. É a partir de E o 95. António Aquela Guterres inclinação é maior. uma pessoa que Aquela inclinação maior. aposta sim. muito na educação, Sim. acredita na educação e apoiou sempre muito a educação. Foi talvez o primeiro-ministro que endogeneizou mais esse desafio. Tem toda a razão. Agora, deixe-me dizer o seguinte. Esse gráfico também tem 2 raízes dos problemas que hoje estamos a viver, que é massificação Sim, sim. e centralização de decisões. Portanto, nesta sessão, temos que fixar essas 2 noções. Massificação. Porque entra muito e mais gente no centralização. sistema. Porque, repare, com essas avalanches, não podia haver descentralização, não podíamos pôr os municípios a discutir. Não, tinha que haver o tal monstro na 5 de outubro. Mas que não fosse tão monstro como é. Resolver os problemas. Agora, o que é dramático é que, a partir desta situação, o sistema estabilizou. Deixem-me partilhar isto convosco. O sistema educativo português, neste momento, é um dos sistemas que o país tem mais estável. O número de alunos até está a diminuir. Olha, nós, em 96, tínhamos 1.700.000 alunos. No pré-escolar, no básico e no secundário. 1.700.000. Portanto, 1.700.000. Agora, temos 1.400.000. Isso tem a ver com a quebra na Com a quebra da natalidade. natalidade. Mas que foi parcialmente compensada com o acréscimo da escolarização. Mas agora, nos próximos anos, Judite, vai ser o contrário. Não há esse crescimento de escolarização. E, portanto, vamos ter Acha que isso vai mais... cair muito? Sim. Esta curva? Posso lhe dizer,
Não, a escolarização não, mas o número total de alunos do sistema, sim. O número total de alunos do sistema, dentro dos próximos 15 anos, vai cair 30 e tal por cento. 30%? Sim. Com a natalidade, neste momento é 80 mil, dados vivos por ano, quando nos anos 90 era 150 ou 160 mil, e quando eu acabei o curso do técnico eram 200 mil. Em 1960 eram 230 mil. Sim, eu tenho aqui esses dados. Eu tenho cabeça. Pois, exatamente. A natalidade, neste momento, é dos países de toda a Europa com uma natalidade mais baixa. Começámos em 180 mil nos anos 70 e já vamos em 80 mil. Claro. A comparação com os outros países, por acaso talvez se possa ver, isto pode ser interessante mostrar. Onde é que Portugal estamos está nós? em último. Está em último. São dados de 2013. Taxa bruta de natalidade. Olha, a Irlanda está a liderar a tabela. Exatamente. Pronto. Mas então, o que é que isto significa? Isso significa que neste momento temos um sistema muito estabilizado. Temos um sistema que é muito fácil para ver os alunos do próximo ano. Eu, quando fui diretor-geral de planeamento educativo nos anos 90, desenvolvemos um pequeno software, uma coisa simplicíssima. É muito fácil porque são os alunos que passam do ano anterior, mais os repetentes, menos os que abandonam. Estas taxas variam muito lentamente no tempo. E, portanto, nós temos a capacidade de prever o sistema. Como é que um país, digamos, normalmente organizado, civilizado, monta isto? Eu, por exemplo, estive agora em Espanha a acompanhar o arranque do ano letivo em Espanha. Sim. Discutiu-se imenso. A comunicação social dá muito mais relevo ao problema da educação que a nossa. Discute-se os currículos, a disciplina, a qualidade, a alimentação que as crianças têm nas escolas. Por exemplo, em Inglaterra isso é um tema de grande debate. O concurso não é discutido, porque não há. Descubra os melhores descontos perto de si em planeo.pt. Registre-se e receba diariamente uma variedade de ofertas, desde restaurantes, hotéis, moda e muito mais. Aproveite as experiências que oferecemos, ou escolha um dos produtos da nossa montra e receba-o em casa. É simples, rápido e seguro. Planeo, os melhores descontos perto de si. Este monstro acabou-se concurso, tão simples como isso. Não há problemas com isso. Porque repare, e deixe-me aqui gastar 2 minutos para partilhar convosco e com os espectadores como é que isto funciona num país civilizado. São os países nórdicos, a Inglaterra, a Bélgica e a Holanda. Em outubro, no próximo mês, os pais devem inscrever os filhos que vão entrar no sistema educativo em setembro. Pois, é muito fácil, porque se a Claro. criança em setembro tem 6 anos, agora há de ter 5. Sim. Quer dizer, a criança não é como na saúde, que há certa altura, por exemplo, um surto, uma doença que eu não previ. Não, a criança é previsível. Nós não temos crianças de crescimento instantâneo. Portanto, em outubro, ao contrário do que sempre se fez neste país por motivos desconhecidos, em outubro o Ministério da Educação devia estar agora a divulgar por todo o país, aos papás, às famílias. Não se esqueçam, inscrevam os seus filhos para saber quais são os alunos que vamos ter sempre próximo. Depois, há aquele debate, por exemplo, com os autárquicas. Eu não sei se as pessoas já se aperceberam do ridículo que é termos esse debate, fecha a escola ou abre a escola, poucos dias antes de começar o ano letivo. Judite, imagine que é um problema da saúde, que tem marcado uma cirurgia. Estão uns dias antes a discutir